E a Sônia Blota, todos que estão conosco hoje, nesta sexta-feira, sextou aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Eu trago hoje mais números do Instituto Paraná, que divulgou nessa semana a mais nova pesquisa com a corrida eleitoral para presidente da República em 2026. E hoje a gente vai focar em dois índices, que são aqueles mais trabalhados pelos marqueteiros que ficam ali observando o desempenho dos seus candidatos nas campanhas. Índice de conhecimento do candidato pela população e principalmente rejeição. Esse índice que significa não votaria no candidato A ou B de jeito nenhum, nem sou pintado de ouro, e que é decisivo numa eleição em segundo turno. Porque veja, a possibilidade de que a eleição desse ano para presidente da República vá para segundo turno de novo é gigantesca, até porque provavelmente teremos mais de um candidato do centro-direita, fazendo com que aquela possibilidade, se houvesse apenas dois candidatos fortes no primeiro turno, de que a coisa se resolvesse já no começo de outubro, não deve se concretizar. São 4 os candidatos que têm conhecimento e rejeição pelo Instituto Paraná, nessa pesquisa realizada agora no mês de janeiro em todo o Brasil. Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. Lembrando que a possibilidade de que Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, seja candidato a presidente da República, ainda existe até o fim do prazo para registro, mas está cada dia menor, até depois do encontro que ele teve ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Números são os seguintes: Flávio Bolsonaro tem um índice de conhecimento de 35%. Índice de conhecimento é quando o entrevistado diz que conhece bem o nome do candidato. 35%. Rejeição 44,7%. Um problema aqui para a candidatura de Flávio Bolsonaro, claro, porque ele tem uma rejeição maior do que o conhecimento. É o tal do não vi e não gostei. É o sobrenome Bolsonaro que traz ônus e bônus também para qualquer um que o carregue e queira seguir na vida política. Luiz Inácio Lula da Silva, um índice de conhecimento dos maiores da história do Brasil. Também candidato presidente da República 3 vezes, candidato desde 1989. Como que existe algum brasileiro que não conhece Lula? O índice de conhecimento, quando a pessoa diz que conhece bem Lula, é 82%. Mas a rejeição também nas alturas, 45,3%. Quando a gente compara essas duas rejeições, elas são próximas. Lula 45,3%, Flávio Bolsonaro 44,7%. Há uma diferença aqui de menos de um ponto percentual entre eles. E em relação ao candidato Ratinho Júnior, quais são os números? E aqui existe um campo para trabalho de marqueteiros numa construção de candidatura. Por quê? O índice de conhecimento de Ratinho Júnior é pequeno, 19%. Apenas 19% dos entrevistados pelo Instituto Paraná disseram que conhecem bem Ratinho Júnior. É claro, ele é governador do Paraná, não é um nome nacional ainda. Pode vir a ser ou não, ainda muita água vai correr. Mas a rejeição dele também é baixa, 34%. Qual que é o trabalho principal de um marqueteiro? Fazer com que, nesse caso, um candidato menos conhecido fique muito conhecido e que a rejeição não aumente proporcionalmente ao conhecimento, que é o que normalmente acontece. E no caso de Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, ele tem um conhecimento maior do que Ratinho Júnior, 33%, Ratinho tem 19%, e uma rejeição levemente maior, 36%, a de Ratinho é 34%. Números aqui interessantes também para qualquer marqueteiro trabalhar em cima da construção dessa candidatura. Lembrando que esse índice de rejeição é fundamental para segundo turno. Tanto cientista político que passa aqui pelo Jornal Gente que lembra que um segundo turno é ganho pela rejeição e que provavelmente foi por causa disso que Jair Bolsonaro perdeu para Lula em 2022. Haverá segundo turno? Muito provavelmente, já que o centro-direita terá mais de um candidato. Quem? Aí a pergunta de milhões. Isso não está definido ainda, mas existem cenários. Flávio Bolsonaro, muito provavelmente. E muito provavelmente também com apoio de Tarcísio de Freitas. Se bem que ainda existem alguns no mundo político que têm a esperança de fazer com que Tarcísio corte o cordão umbilical com Jair Bolsonaro e saia candidato à presidência da República. Mas essa possibilidade hoje é um pouquinho mais distante.
Ronaldo Caiado, que será candidato, entrou no PSD para brigar pela vaga com Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite, os três já foram reeleitos, são muito bem avaliados nos seus estados como governadores, mas tem aquela saída de sempre, que é concorrer a uma vaga para o Senado Federal. Romeu Zema, a mesma coisa. Pode tentar uma saída à presidência ou para o Senado. E existem outros dois candidatos que já se colocaram ali na corrida eleitoral, Renan Santos e Aldo Rebelo. Cada um deles tem mais ou menos 1,5 ponto na última pesquisa do Instituto Paraná. É pouco, mas numa decisão, numa eleição que vai ser decidida por pouco, muito pouco, como já foi a última, qualquer vírgula faz diferença. Essa profusão de candidatos do centro-direita no primeiro turno é ruim para a candidatura de Lula, é claro, porque é muito mais gente batendo nele e aí existe a vantagem de estar no governo, vitrine e vidraça. Se tem mais gente jogando pedra na vidraça, o estrago pode ser maior. Lembrando aqui os números da pesquisa do Instituto Paraná, que nós divulgamos ontem em primeira mão aqui no Jornal Gente, com as simulações de segundo turno. Até porque, se existe uma quase certeza nessa eleição, é de que Lula estará no segundo turno. No segundo turno, Lula, Flávio Bolsonaro, 44,8 Lula, Flávio Bolsonaro, 42,2. Lula, Tarcísio, Lula 43,9, Tarcísio 42,5. Lula, no caso de Ratinho, 44,7, Ratinho Júnior, 38,9%. São números do Instituto Paraná colocando mais gasolina nesse caldeirão das eleições 2026. E claro que você acompanha tudo conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jornal Gente faz um rápido intervalo. Voltamos já já com mais notícias dessa sexta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.